Estamos ao vivo. Vamos esperar só um tempinho para as pessoas chegarem e a gente começar, tá bom? Então, todos me ouvem bem? Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar o lançamento do Darlan da Rocha. Eu me chamo Fernanda Santiago, sou socióloga, editora executiva na editora Segundo Selo, idealizadora e coordenadora da coleção Monográficas. Né? Após idealizar e organizar o edital de chamamento para a publicação de monografias na área de ciências sociais, foi realizada uma curadoria e, no seguinte, a publicação dos resultados e editoração junto aos autores e autoras contempladas. É com muito prazer que, mais uma vez, eu faço a abertura do lançamento da coleção Monográficas, né, que pretende se lançar 11 monografias na área das ciências sociais. Então, os próximos lançamentos será das autoras de Carla da Rocha, com o livro Mulheres Vulnerabilizadas, Percepções de Violência em Contexto de Rua no Território de Salvador, Bahia, e da antropóloga Grace Viana, Entre a Terra e o Rio, Processo de Visibilização do Trabalho. Né? Quero agradecer às convidadas e ao convidado por terem aceitado o convite para o lançamento de hoje, e ao autor Darlan da Rocha, né, que teve uma iniciativa, né, de concorrer primeiramente ao edital, isso é muito importante, e a belíssima condução no processo de editoração da obra dele. Então, eu agradeço a todas e todos, né, por esse momento. E para finalizar e passar a bola para a mediadora, que vai ser a Albiranela Capinã, eu gostaria de falar que um livro ele não é um produto de elite, né? Por mais que o mercado editorial, em muitos momentos, atue nesse sentido, o livro é para todas as pessoas, independente de classe, raça, gênero, né, etnia. E é por acreditar nisso que nós investimos, né, na popularização e inclusive da produção científica, não só na área das ciências sociais, mas em todas as áreas de conhecimento. A coleção ela foi financiada integralmente pela editora Segundo Selo, e ano que vem nós daremos seguimento à publicação de novas produções científicas. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Albiranela Capinã, que é uma antropóloga queridíssima, mãe de Marina, e que vai dar seguimento à mediação desse lançamento, e espero que seja um momento lindo, né? Agradeço mais uma vez a participação de todos, tá? E boa noite. Boa noite. Parabenizo Fernanda Santiago pela idealização e coordenação da coleção monográfica e a editora Segundo Selo pela realização desse projeto editorial tão singular e relevante. Em nome da editora Segundo Selo, registro nossos sentimentos e nossa solidariedade a mais de 3 milhões de pessoas acometidas pelo Covid-19 e aos familiares das mais de 107 mil pessoas que faleceram vítimas do coronavírus no Brasil. Sejam todas e todos bem-vindos ao lançamento do livro Mestres do Barro, Patrimônio, Turismo Cultural e Kit, no Alto do Moura, de Darlan Neves da Rocha. O Darlan da Rocha é doutorando em antropologia no programa de pós-graduação em sociologia e antropologia da UFRJ,
mestre em Antropologia pela UFPB, licenciado e bacharel em Ciências Sociais, com concentração em Antropologia pela UFCG, atuou como professor de Sociologia no Instituto Federal da Paraíba e de Antropologia na Universidade Federal do mesmo estado. Em 2016, foi contemplado no Prêmio Silvio Romero. Atualmente, ele atua como consultor e pesquisador nas áreas de patrimônio cultural, comunidades tradicionais e arte. Também estão conosco neste webinário de lançamento dos Mestres do Barro, Emanuela Vitalino, a professora Maria Rita de Oliveira, Carla Gisele Moraes e o professor Rodrigo de Azeredo Gunevaldi. A Emanuele Vitalino tem formação em museus e patrimônio, é uma das guardiãs da memória viva do Mestre Vitalino, como agente cultural da Casa Museu Mestre Vitalino, de quem também é neta. Compartilha com o pai Severino Vitalino o saber fazer do artesanato do Alto do Moura. Atua também na Fundação na Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru e no Conselho do Patrimônio do Alto do Moura. A professora Maria Rita de Oliveira Nunes é doutora em Turismo pela Universidade de Lisboa, mestra em Turismo e Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Turismo pela UFPB. Atualmente, ela é professora visitante do Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal. Carla Gisele Moraes é doutora em Sociologia pela UFPB, mestre em Desenvolvimento Urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPB, atualmente é servidora do IFAM e escreveu A Orelha do livro Ora Lançado. Professor Rodrigo de Azeredo Grunevaldi é professor titular de Antropologia da UFCG, possui doutorado e mestrado em Antropologia Social pela UFRJ, onde também cursou a graduação em Ciências Sociais. Atualmente também coordena o Laboratório de Estudos sobre Tradições, o LETRA, da UFCG. É membro do Núcleo Cultura, Turismo e Sociedade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Laboratório de Pesquisa em Etnicidade, Cultura e Desenvolvimento da UFRJ e do Laboratório e Grupo de Pesquisa em Relações Étnicas Interétnicas da UNB. Foi o orientador da monografia de Darlan Rocha e prefaciador do livro Mestres do Barro. Com a palavra, o autor, Darlan da Rocha. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria estar nesse momento, né? Ainda mais no momento histórico que o país passa, onde o governo pensa em taxar os livros como privilégio. Eu digo que esse livro ele sai como um privilégio, mas não um privilégio de uma elite, no qual não me encaixo, mas um privilégio de, depois de tanta luta, junto com a editora, conseguir chegar nesse resultado. E para mim é mais feliz ainda estar aqui dividindo com vocês, né, essas janelinhas aqui virtuais, com a Albira Neila, Capinã, a Emanuela Vitalino, neta do mestre Vitalino, filho do seu Severino Vitalino, Maria Rita Nunes, né, essa professora tão querida, que se dispôs, nesse fuso horário, aqui está presente já à tarde em Portugal, e a Carla, que sempre acompanhou essa pesquisa, inclusive na orelha do livro, como já foi dito, e o professor Rodrigo Grunevaldi, quem me orientou e me acompanhou também desde o início. E aí eu queria falar um pouco, né, sobre essa obra. Eu acho que o foco aqui, na verdade, é mais a obra do que o autor, que essa pesquisa ela vem de uma pesquisa que eu estou realizando no Alto do Moura já há mais de uma década, né? Então, essa pesquisa, esse resultado, foi sobretudo num trabalho realizado entre 2008, 2011, e aprofundada depois, alguns anos depois, até surgir essa oportunidade de apresentação nesse espaço. Esse livro, por mais que ele tenha como subtítulos, né, patrimônio, turismo e o kit, na verdade ele se trata necessariamente sobre arte,
E a arte não no sentido de tentar compreender o que é a arte de uma dimensão mais filosófica. Eu sou cientista social, sou antropólogo, então, para mim, entender as artes a partir das relações sociais, que é onde ela se dá. Quem criou foram as pessoas e é nelas que a gente vai entender, nessas relações, que a gente vai compreender como é que se dá essa arte. E aí a gente tem algumas dimensões que acaba atravessando, que é a questão da arte popular, onde esse livro ele aborda, o patrimônio cultural e também o turismo, aqui especificamente tratando o turismo cultural. E eu apresento nessa monografia numa limitação de páginas, então a gente tem que fazer o formato do livro, que foi um exercício muito proveitoso, né? Foi muito gratificante, inclusive, passar por esse processo, que eu acabei dividindo ele em 3 capítulos. O primeiro ele vai se deter, sobretudo, o que é a comunidade do Alto do Moura, né? Como é que ela está organizada, mas não tem como a gente falar do Alto do Moura sem falar no mestre Vitalino. Então, o primeiro capítulo ele se detém sobre o Alto do Moura, a sua comunidade e a trajetória e o legado do mestre Vitalino. O mestre Vitalino que teve um impacto muito forte no campo artístico brasileiro, inclusive, na época, o Brasil ainda estava se constituindo enquanto Brasil, o Brasil ainda tinha que se pensar e determinar qual era a identidade nacional. Então, a gente tem uma dimensão que o Brasil é um país continental, com uma diversidade enorme, pessoas vindas de várias origens, fora os nossos indígenas que já estavam aqui, e para se construir essa identidade nacional, dizer que nós somos uma coisa, que nós estamos compartilhando algo, foi necessário identificar alguns aspectos para identificar o que seria essa unicidade. Como a gente hoje entende o que é o carnaval, o futebol, na época, sobretudo na discussão nas artes, foi escolhido o mestre Vitalino, que ele não era um branco, ele não era preto, ele não era indígena. Além disso, ele não era só artesão, ele também tocava pífano. Então, ele seria o resultado dessa mistura, ele seria esse artista, não só das artes visuais, mas também da música, onde o seu sotaque nordestino, né, na época, a gente está falando de cerca de 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, em que o Nordeste ainda não estava consolidado. Então, era Norte e Sul Brasil. Então, essa coisa do Norte seria o lugar do exótico, e Vitalino vinha desse espaço. Então, foi a partir do Augusto Rodrigues, que teve conhecimento com o mestre Vitalino, Augusto Rodrigues, que foi o fundador da primeira escolinha de artes do Brasil, no Rio de Janeiro, era caruaruense. Então, ele vai para Caruaru, já sabendo um pouco da fama do mestre Vitalino, e ele tem contato com o mestre Vitalino na feira de Caruaru e leva ele para o Rio. Primeiro as peças, depois o próprio mestre Vitalino, que vai acompanhado de um grupo de banda de pífano, né? Na época era Vitalino e sua Zabumba, onde a gente tem hoje um LP raríssimo, que foi gravado pelo MEC. Né? Eu acho que essa é uma dimensão ainda pouco explorada, pouca gente ainda conhece o mestre Vitalino como esse tocador de pífano. E a partir disso começa essa trajetória no campo artístico brasileiro, né, que o mestre Vitalino vai trazer esse impacto. Inclusive, a grande discussão no campo artístico entre aquelas pessoas que estavam ali da Semana da Arte Moderna ou do regionalismo do Gilberto Freire, estava aquela discussão o que era essa arte brasileira. Qual seria esse artista genuíno brasileiro? Seria aquele que estaria vinculado a uma comunidade nativa, não uma comunidade autóctona brasileira, ou seria aquilo que os artistas na época faziam, inspirados muito nas questões europeias, né? Nas normas europeias. Então, nessa discussão, o Vitalino vai surgir como esse artista genuinamente brasileiro. Não é à toa que o mestre Vitalino até hoje é rememorado, ele é o grande símbolo dessa identidade nacional. Para vocês terem uma ideia, em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, no encerramento, entre tantas manifestações brasileiras, foi escolhido o mestre Vitalino para representar o que seria o Brasil ao mundo. Então, essa primeira parte, eu vou trazer um pouco essa trajetória do mestre Vitalino,
mostrando esse impacto, essa discussão dentro da arte, é aí onde vai surgir, inclusive, ou consolidar, na verdade, o termo de arte popular, que é algo que tenho me detido mais recentemente, e o impacto, sobretudo, dele, ele sai como Vitalino e volta como mestre. E o Vitalino, ele tinha uma característica que a gente tem muito a aprender, que ele era uma pessoa muito solidária. Então, ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse contato, mas ele não guardou para si. Quando ele volta para Caruaru, né, que vai para o Alto do Moura, tem os seus vizinhos, seus familiares, e todo mundo começa a aprender com ele. Então, ele não guardava aquele conhecimento, ele começa a difundir esse conhecimento. Para vocês terem uma ideia, hoje são mais de 120 famílias viventes só no Alto do Moura com esse bonequinho do barro. Vale ressaltar que esse bonequinho de barro, ele é iniciado como mestre Vitalino, até então se fazia apenas utensílios domésticos, e ele, quando criança, com 6 anos, começou a fazer um bonequinho e foi sendo incentivado pelos pais, por outras pessoas que também foi vendo na feira, até ele se consolidar como esse artista visual. Então, ele vai para o Rio de Janeiro, quando volta, ele difunde esse conhecimento para toda a comunidade, e essas pessoas, geralmente eram feirantes ou também agricultores, eles começam a se dedicar, sobretudo, ao modo de fazer bonequinhos de barro. O utensílio permanece, mas, sobretudo, os bonequinhos de barro. E só depois é que vai surgir um outro modelo, que daqui a pouco eu vou falar, que está abordado no 3º capítulo. Mas esse primeiro capítulo, falando dessa trajetória de Vitalino, a minha intenção era entender um pouco como é que se organizava o Alto do Moura, quem são esses mestres, né? E quando eu venho para essa trajetória de Vitalino, uma segunda etapa, que está apresentada no 2º capítulo, é justamente como é que ele trouxe esse impacto na comunidade, quais as implicações que isso teve. E a gente não tem como deixar de falar sobre esse impacto, essa organização, se não falar sobre o patrimônio cultural do Alto do Moura, que é uma categoria pouco difundida ainda, a gente fala muito, mas eu acho que tem que ter uma discussão maior, mais aprofundada, mais problemática, inclusive. E hoje, inclusive, é o Dia do Patrimônio, né? O Dia Nacional, é o nascimento do Rodrigo Melo Franco de Andrade, e que se instituiu oficialmente o Dia do Patrimônio. Não é à toa que a gente está lançando aqui esse livro hoje. Então, nessa segunda parte, o patrimônio cultural da comunidade, lembrando que essa pesquisa foi feita em 2011, até 2011, então a gente tinha 3 patrimônios oficiais. Esses patrimônios têm a Casa Museu Mestre Vitalino, que após sua morte, a casa onde ele viveu e criou seus filhos, é registrada, né, tombada, na verdade, pelo município, e virou um cartão postal turístico, atraindo milhares de pessoas por ano. E eu acho que a Manuela também pode falar um pouco como é que está essa situação agora na pandemia. Depois temos o Memorial Mestre Galdino e também a Casa do Patrimônio Vivo, que era Manuel Dócio, que faleceu poucos anos depois. Então, ele era Patrimônio Vivo de Pernambuco. Então, o que é que traz nessa discussão sobre patrimônio? O livro não detém, na verdade, de saber quais são os significados, qual é o valor. Eu acho que isso é algo mais inquestionável e relativo também de saber sobre essa questão dos valores, mas é, sobretudo, como é que as pessoas significam e vivenciam, sobretudo, o patrimônio cultural, né? A experiência dessas pessoas, e principalmente dos turistas, dos visitantes, mas também da comunidade. Então, primeiro, na Casa Museu, tem um episódio que eu sempre gosto de falar, que era com o seu Severino Vitalino, em que as pessoas entravam na Casa Museu, conhecia lá tem as peças, né, da família, lá tem a cama que Vitalino dormia, alguns instrumentos também que ele utilizava. Então, as pessoas entram na casa, é uma casa pequena, né, de barro, e o pessoal entra e saía, e eu percebi que as pessoas ficavam um pouco frustradas. Talvez porque não tinha muitos elementos, talvez por falta de iluminação, não sei bem. Cada um dizia uma coisa, mas principalmente porque não tinha uma peça do mestre Vitalino lá dentro, uma peça original. Então as pessoas saíam meio frustradas. Quando elas estavam saindo, elas olhavam para o lado e tinha aquele senhor que fazia numa técnica corporal muito próxima do mestre Vitalino, né, no chão, com as pernas cruzadas,
eu acho que a maioria das pessoas, se não todos aqui, já viu essas imagens do mestre Vitalino, né, em cima de uma tábua e com os instrumentos colocados no chão ao seu redor, e ele fazia aquelas peças nessa expressão corporal, nessa condição. E ali tem aquele senhor que fazia. Então as pessoas perguntavam se ele era o mestre Vitalino. E aí ele dizia, não, eu sou filho dele, que é o seu Severino Vitalino. Então, seu Severino, que era aquele senhor que estava ali recebendo os turistas, o pessoal entrava e saía. Quando ele dizia que era filho do mestre Vitalino, aí ele virava um popstar. Né? Então as pessoas iam lá tirar fotos, pedir para dar um abraço. Né? Então queriam conversar mais com ele para saber um pouco sobre essa memória viva do mestre Vitalino. Então eu percebi que, na verdade, o patrimônio, nesse caso, ele não é necessariamente a casa, não é essa materialidade, que é uma discussão, inclusive, na antropologia, né, sobre essa distinção. Mas é aquela casa, aquele ethos, aquele espaço, inclusive com um jardim muito diversificado, diferente do resto da urbanização do bairro, como também a própria presença do seu Severino Vitalino. Então, essa questão do que é material, o que é mais valioso patrimonialmente falando? Seria a casa ou a presença do seu Severino? Né? Então, essa discussão, para a gente superar um pouco, eu trago alguma problemática dessa relação entre materialidades e imaterialidades, e a gente vai também para para o Memorial Mestre Galdino, onde a gente não tem a presença dele, o filho dele atuava um pouco, mas recentemente não está mais presente lá, às vezes pontualmente que aparece, mas o que temos são as fotografias do mestre Galdino, as peças, né, suas obras, suas poesias e algumas outras peças materializando ele. E aquele lugar, as pessoas sempre relatavam que era um lugar mágico, parecia e se sentia que a imaterialidade do Galdino também estava lá. E, por fim, o Manuel Dócio, que foi patrimônio vivo de Pernambuco, as pessoas iam lá para conhecer ele, conversar com ele, vivenciar um pouco com ele, alguns até tentavam aprender com ele, mas sempre que saíam, eles queriam levar uma materialidade do seu Manuel Dócio. E aí também traz uma outra questão, né? Onde é que está aí a materialidade ou imaterialidade? O que é que tem mais valor? Então, trazendo e problematizando um pouco essa categoria, que é uma categoria administrativa, né, sobretudo dos órgãos competentes sobre o patrimônio, de pensar o que é materialidade e imaterialidade, para administrar. Mas não necessariamente isso é o fato. E nós fazemos ciência, nós somos cientistas sociais, somos antropólogos, então a gente busca a coisa como ela é, e não necessariamente como ela deve ser. Então, nessa discussão da materialidade e imaterialidade, ela nos ajuda muito a gente pensar, inclusive, com as coisas que a gente está se relacionando e nos quais a gente também depende muitas vezes. Como agora mesmo, o computador é essencial, né? Faz pensar muito sobre as coisas que a gente interage e como elas também nos faz, enquanto uma pessoa, enquanto corpo, essa influência. E aí, é fundamental para a gente pensar essa questão do patrimônio e perceber essas relações, os significados que essas pessoas dão a esses patrimônios, foi sobretudo sobre o turismo. E aí eu comecei a me deter, no terceiro capítulo, sobre essa experiência do turismo. Não o turismo necessariamente como uma categoria, como tipo, mas um turismo necessariamente como experiência. E aí eu percebi, conversando com os artesãos, a gente tem lá no alto do muro uma rua principal em cima, depois a gente tem uma ladeirinha que vai descendo, todo esse percurso que eu estou falando se chama Rua Mestre Vitalino, e na parte de cima, principalmente em festas como São João e Semana Santa, tem um grande fluxo de turistas. Esses são os dois pontos, né, as duas principais festividades que têm um fluxo turístico maior. Então, essas pessoas, nesse período, a gente passava lá nessa rua de cima, parecia um carnaval de Olinda. Muita gente na rua, né? A gente tinha carros de sons, o pessoal vendendo bebida, vendendo comida, as pessoas paquerando, dançando. E quando eu começava a descer a ladeira, que conversava com as casas ateliês dos mestres, né, e dos artistas, essas pessoas sempre diziam que essa festa não interferia na produção e no escoamento de suas produções, porque os turistas ficam nessa parte de cima. Isso me trouxe muito a atenção, porque até então
o turismo cultural sempre tem um discurso de trazer benefício, principalmente econômico, emancipação para essas pessoas. E não é bem isso no caso do Alto do Moura, ou pelo menos não é assim que a gente pode generalizar, né? O que eu percebi em diálogo com esses turistas é que a gente teria duas formas, duas experiências. Teria aquela experiência que está vinculada àquelas pessoas que vão para o lugar, no caso do Alto do Moura, vão em busca desse conhecimento, daqueles que criam bonequinhos de barro, que vão conhecer essas pessoas e muitas vezes tentar aprender com elas. Então, são aquelas pessoas que vão para essas casas ateliês desses mestres, desses artistas, e buscam entender como é a experiência cultural deles, como é que eles vivem, né? Quais são os seus anseios, e compartilhar, aprender com eles, inclusive, muitas técnicas. E essas pessoas geralmente compram e valorizam mais, aí tem uma questão também de um capital maior econômico, capital cultural também, compram peças que seriam mais próximas do que a gente poderia denominar de arte, né? Algo mais no sentido de um exclusivo, de criação, e que também detém um tempo maior para essa produção. Então, essas pessoas procuram esses bonecos, né? Principalmente aqueles mais exclusivos, nessa relação. Esse aí, o que eu chamo, e aí vem as duas categorias que eu proponho nesse livro, é o etnoturista. O etno que a gente tem na antropologia, que está vinculado a essa ideia de cultura, da experiência cultural, né, da gente compreender esse outro, desses elementos culturais que estão em fluxo, mas são selecionados. Então, esse etnoturista, não estou dizendo que a pessoa que é etnoturista é sempre etnoturista, em todas as experiências. Mas no caso do Alto do Moura, você pode ter uma experiência como etnoturista ou como outra experiência. Então, esse etnoturista seria essa pessoa, esse turista, ou esse turismo que a gente faz em determinados espaços, né, procurando tentar compreender qual é a dinâmica social, os anseios daquelas pessoas, né, e procurando essa cultura local. Enquanto outros, que é a grande maioria, que era essa parte que o pessoal fala que ficava em cima do Alto do Moura, na rua de cima, é um pessoal que ia para brincar, é como uma forma de lazer, um recreio. Então, o pessoal ia para consumir bebida, consumir comida, dançar, se divertir, paquerar. E essa experiência me trouxe muita atenção, sobretudo na observação, porque ela me trouxe uma categoria do Clement Greenberg, que ele vai trazer sobre o kit. Ele está trazendo essa categoria a partir da ótica e do estudo da arte, ele era um crítico de arte, e ele vai trazer que o kit é um resultado daquelas peças, né, de obras que são feitas a partir da Revolução Industrial em larga escala. Então, eu tenho um exemplo aqui que seria, por exemplo, aquele pinguim, que pelo menos a minha geração ia atrás, nós tínhamos aqueles pinguins que a gente colocava em cima da geladeira. Então, a gente usava a geladeira, abria a geladeira, fechava a geladeira, o pinguim estava lá. É uma escultura? É produzido em larga escala? Mas ela não fazia muita interferência. Então, esse turismo tem uma prática próxima a esse exemplo que eu dei. As pessoas iam, inclusive tem algumas fotografias, em que as pessoas viam aquelas manifestações, como, por exemplo, banda de pífano, no Bacamarteiros, o próprio patrimônio, a Casa Museu. Então, as pessoas chegavam lá na frente, tiravam uma foto e muitas vezes nem olhavam para a banda de pífano. Não via nem ali um artista, não via nem ali uma pessoa, muitas vezes. Então, chegava na frente dele, a banda de pífano atrás, você tirava uma foto, uma selfie, sobretudo, e saía. Então, essa experiência me parece muito próxima com essa ideia do kit. Então, essas duas categorias, do kit turista e do etnoturismo, é algo que eu proponho nesse livro e que eu espero que, na verdade, esse livro ele traga uma concepção, algumas contribuições para as discussões, não só sobre a arte, mas também e principalmente sobre patrimônio e o turismo. Mas sempre entendido não como as coisas devem ser, mas sim como as experiências, ou seja, como elas são. Acho que é isso, meu tempo está se esgotando aqui, já se esgotou, na verdade. Eu vou passar aí para as convidadas, né, e o convidado, e agradeço a vocês por estarem aqui desde já.
Com a palavra, Emanuela Vitalino. Boa noite. Para mim é uma alegria falar de Darlan, né? Porque a gente se conheceu em 2008, quando eu comecei a trabalhar na Casa Museu Mestre Vitalino junto com meu pai. E ele chegou para conhecer o Alto do Moura e a história da família Vitalino. Né? Ele fez uma amizade tão grande com meu pai que os dois acabaram se tornando compadres. Né? E ele sempre esteve muito presente com a gente, ainda hoje também está muito presente. Ele é uma pessoa assim que chegou para conquistar mesmo a gente aqui no Alto do Moura. Ele participa de tudo com a família, com os moradores, né? Fez um trabalho muito bonito com esse livro, né? É isso. Hoje a gente fala um pouco da pandemia, né? A Casa Museu está fechada, né? Devido que a gente precisa do turista e a gente não está podendo receber visita, mas as lojas aqui do Alto Moura estão abertas. E assim, a dificuldade ainda é grande, né? Então, esse livro ele vai fazer com que as pessoas leiam e venham aqui também, né? Para conhecer, ter mais contato com as famílias, né? Darlan, ele sempre tem uma reunião mensal aqui com a gente, agora um pouco afastado também, né? As famílias tradicionais. Ele sempre está presente com a gente, com projetos, ajudando a comunidade. E eu acredito que a importância desse livro é grande, né, para a comunidade, para todos aqui. Nossa, eu falo pouco, né, minha gente? Tem muita coisa para falar dele, mas assim, ele sempre assim esteve junto com meu pai, conversando bastante, fazendo trabalhos com ele. A comunidade aqui também acolheu Darlan como filho, né, porque ele é uma pessoa presente aqui na comunidade, sempre está conversando, querendo conhecer e ajudar as pessoas aqui também. Então, é muito importante esse trabalho dele. Vou passar para vocês a bola também, viu? Você passa a palavra, Emanuela? Vamos convidar, Sim. então, a Carla Gisele Moraes. Boa noite, gente. Obrigada, Emanuela. Fala linda, viu, Emanuela? Fiquei emocionada com a sua fala. Então, minha gente, queria começar agradecendo esse convite, né, tão especial que Darlan me fez. Eu não sou muito boa nessas falas, mas eu preparei aqui uns tópicos que eu queria falar com vocês, né, e queria começar dizendo que Darlan já adiantou, né, hoje é o Dia do Patrimônio Cultural, estamos na Semana do Patrimônio Cultural. Eu tinha dúvidas se era uma feliz coincidência ou se tinha sido proposital, né, esse lançamento no dia de hoje. E acho extremamente oportuno a gente fazer esse lançamento no dia de hoje, numa semana também que várias instituições estão discutindo conceitos, práticas, iniciativas, ações de educação patrimonial, né, discutindo mesmo a política de preservação do patrimônio cultural, mesmo que nesse sistema de lives, né, essas mesas redondas virtuais. Então, eu achei que foi muito especial o lançamento desse livro hoje, né, principalmente considerando a ambição dessa monografia, né, que é conjugar antropologia, patrimônio cultural, turismo cultural, né, e entrelaçar essas áreas, esses campos, né, é um desafio tremendo, né. E eu sempre converso com o Darlan, a gente conversa bastante sobre nossas pesquisas, né, e aí eu também tive a oportunidade de ver os desdobramentos seguintes, né, para além dessa monografia que essa pesquisa foi se tornando, né. Eu conheci o Alto do Moura, eu fui lá com um olhar também de pesquisadora, né, a partir também de Darlan, eu tive essa oportunidade, como etnoturista, eu acho, Darlan, em certa medida, né, eu fui uma etnoturista porque eu entrei nas casas ateliês, eu entrevistei os artistas e os artesãos, né, eu conheci os museus, né, visitei todos,
assim, subir a rua Mestre Vitalino com o seu Severino Vitalino, com a peça na cabeça, que ele levava as peças na cabeça, né, Manuela? Para subir, para levar lá para a Casa Museu Mestre Vitalino. Então, foi muito especial para mim, muito importante ter essa vivência, né, que essa pesquisa me proporcionou, né? De perceber esse lugar onde a casa, de repente, a sala da casa vira o ateliê, o quintal da casa começa a abrigar, é o lugar onde se seca as peças, e é também o lugar onde tem o forno, onde as peças são queimadas. A garagem faz uma adaptaçãozinha, vira uma loja onde essas peças são vendidas. Então, a casa é esse espaço onde se confunde a residência e o local de trabalho, né? Como a maioria, digamos, dos artesãos, né? Ele sempre acaba convertendo essa casa num espaço de trabalho, e no caso do Alto do Moura, isso converte também numa solidariedade das famílias, né? Porque as famílias vão chegando e vão se engajando nisso, então, a transmissão de saberes, né? De uma geração para outra, de pais para filhos, entre irmãos, essa questão da solidariedade de vizinhos que também são parentes, tudo isso acaba trazendo um significado muito, muito próprio para esse lugar, né? Porque assim, é quase uma irmandade, né? De pessoas que moram vizinhas, e aí começaram a difundir isso começou a virar uma coisa assim, cada vez maior, foi crescendo, crescendo, né? E aí foi se configurando nessa realidade. Os mestres, né, começaram a despontar os mestres, primeiro o mestre Vitalino, mas depois se começou também a outros mestres se diferenciarem com sua própria identidade, né, colocando a sua especificidade ali na peça, como Manuel Galdino, né, que é um mestre assim, nem sei dizer, assim, a genialidade vinculando a poesia com o que ele fazia, fantástico, né? Então, o Alto do Moura é tudo isso, e é também isso que Darlan falou, de repente, essas famílias começarem a perceber essa alternativa de fazer esse artesanato virar um produto para o turismo, né? De entender que aquele espaço, com aquelas sociabilidades, poderia ser uma alternativa de renda para muitas famílias e poderia alavancar o turismo daquele lugar, né? E aí, como eu fui convidada, assim, eu acho que para falar um pouco dessa questão do patrimônio cultural, né, até por trabalhar no IFAM, sob essa perspectiva do patrimônio cultural, o Alto do Moura, ele tem um reconhecimento federal como um bem, uma referência cultural associada à Feira de Caruaru, que é um bem registrado pelo IFAM como patrimônio nacional. Só que quem vai ao Alto do Moura, quem compreende o Alto do Moura, a complexidade das relações, como isso sustenta aquele lugar, né, entende assim que tudo bem, é verdade, que o Alto do Moura, de fato, tem uma íntima relação com a Feira de Caruaru. Foi lá que Vitalino começou a vender as peças dele, e é lá que até hoje muitas peças, né, daquele artesanato, daquele lugar, continuam sendo vendidas. Só que o Alto do Moura não está contido na Feira de Caruaru. Porque as especificidades dele, ele é um lugar, então, assim, uma comunidade de famílias e pessoas que se agregaram, que foi crescendo, se estabeleceu num determinado espaço, e é um espaço específico, onde eles têm uma relação íntima com o rio Ipojuca, que é de onde eles tiram o barro para fazer as peças, né? Só que ele é um lugar que se amplia, ele viaja, ele encontra novos lugares para morar, porque quando eu compro uma peça de seu Severino Vitalino, assinada por ele, tem a assinatura do artista, e eu levo para minha casa, o Alto do Moura, na vida daquele objeto, o Alto do Moura veio e se expandiu para minha casa, para a casa de outras pessoas que têm peças, né, daquele lugar. Então, nesse sentido, o Alto do Moura é até maior do que a Feira de Caruaru, né? E aí, eu acho que a pesquisa de Darlan, nesse sentido, ela evidencia essa importância do Alto do Moura para a cultura brasileira, de mestre Vitalino, do saber fazer em barro, transmitido de gerações
para gerações de uma maneira específica, diferente de como se faz a louça, por exemplo, né? E que requer um processo específico de patrimonialização, né? Então, assim, a complexidade é tamanha que o Alto Moura precisa de uma atenção específica, né? E a gente sempre conversou muito sobre isso e a gente percebia, né, que o Alto Moura merecia e precisava de um olhar diferenciado. Por quê? Porque na política patrimonial do IPHAN, cada registro é único. Quando o IPHAN registra, reconhece um bem como patrimônio cultural brasileiro, ele estabelece uma política pública específica para aquele bem, para aqueles detentores e produtores daquele bem. Porque alguém da Feira de Caruaru vai ter uma necessidade diferente de alguém do Alto Moura, que vai ter uma necessidade diferente do maracatu ou do cavalo marinho, enfim, são bens culturais com complexidades, né, cada um com a sua, e que precisam de uma atenção diferenciada, né? Então, diante dessa percepção de que o Alto Moura tem esse lugar especial, com valores especiais, ele certamente precisa de uma tratativa também diferenciada, né? É assim que eu vejo, é assim que a gente tem enxergado o Alto Moura, né? E sempre conversa sobre isso nas nossas discussões. E aí, voltando um pouco nessa questão da abordagem, quando eu disse que é uma obra ambiciosa, né? Que Darlan vincula a antropologia a outras áreas do conhecimento, isso gera uma certa tensão e um certo conflito. Por quê? O IPHAN, como é que eu vou explicar? O IPHAN é essa casa que tem uma política pública própria, que desenvolveu conceitos, classificações, termos, caixinhas, como a gente chama, onde ele tenta encaixar, classificar metodologias próprias de inventário para inventariar as referências culturais brasileiras, né? E aí, dentro dessas caixinhas, onde o IPHAN definiu esses conceitos, nem sempre cabe esse patrimônio cultural. Porque o IPHAN tem essa mania de separar o objeto de quem fez o objeto, a casa de quem construiu a casa, patrimônio material do que é patrimônio imaterial. E mesmo dentro do patrimônio imaterial, o IPHAN também insiste em criar categorias onde a gente no inventário fica assim, meu Deus, onde é que eu boto aqui? Isso aqui é saber fazer ou é referência cultural? Enfim, assim, é uma complexidade que algumas disciplinas, como a própria antropologia, têm dificuldade de dialogar, né? Esses termos, e eu falei vários deles aqui, né? Lugar, referência cultural, registro, é preciso se apropriar, né? Desses termos e dessa tratativa da política pública do IPHAN para conseguir vincular essas coisas, né? E é preciso, mais ainda, eu acho assim, dar um passo além quando você vem e coloca em questão, muitas vezes, né? Se essa política pública dá conta da proteção de um espaço com a complexidade do Alto do Moura, por exemplo. Ou no caso de Darlan, ele traz uma discussão que é muito cara a mim mesma também, enquanto pesquisadora, e aí até fora do IPHAN mesmo, que é essa discussão entre arte e arte popular, arte erudita e arte popular, cultura popular, né? Então, essa discussão estética que traz esse questionamento, assim, por que a arte do Alto Moura tem que ser chamada de arte popular? Por que o artesão não pode ser chamado de artista, né? Essa distinção artista-artesão. E toda a atenção que está colocada também, né? Nessa discussão estética, né? Que eu acho que é uma coisa a mais ainda que o trabalho de Darlan traz, né? Deixa eu ver aqui minha colinha. Sim. Então, eu acho que, assim, qualquer pesquisador da antropologia vai se deparar com essas dificuldades, né? De lidar com as categorias do IPHAN, dialogar com essas categorias e, muitas vezes, como a própria fala de Darlan antecipou um pouco, né? Colocar em questão muitos desses conceitos ou tentar encontrar uma forma da pesquisa etnográfica dialogar, né, com esses instrumentos de preservação que o IPHAN tem, tendo em vista que é muito importante também um reconhecimento do Estado Nacional, né,
você obter do governo federal um reconhecimento de que aquele lugar tem um valor específico e importante para a cultura brasileira, e por isso ele merece ser preservado. Para além de todas essas questões patrimoniais que eu coloquei aqui, né, essa tensão que está colocada, né, na política de patrimônio por ela mesma, a outra coisa que eu coloco, e aí eu também vou falar pouco, viu, Emanuela? Porque minha fala também não é muito extensa, não. Mas eu acho que a grande beleza desse trabalho é a imersão de Darlan no Alto do Moura. E, nesse sentido, a fala de Emanuela é brilhante, é perfeita. Porque é uma imersão que ela não é forçada, não é uma coisa provocada pela pesquisa. O pesquisador vai a campo porque ele precisa ir a campo para obter os dados da pesquisa. É uma imersão constante, contínua, que não se encerrou quando se encerrou a pesquisa, que continua, né, que constrói laços de afetividade, laços assim profundos com as pessoas daquela comunidade. E eu acho que a fala dela não deixou dúvidas, né? Não deixou dúvida nenhuma dessa questão. O que traz também uma outra dificuldade, que é quando você tem essa relação tão profunda com o seu objeto de pesquisa, onde é que fica a isenção? Onde é que fica, né? Eu, enquanto etnógrafo desse lugar, que preciso me distanciar, mas ao mesmo tempo estou completamente imerso nessa realidade. E aí eu acho que esse equilíbrio que Darlan encontrou entre justamente essa afetividade imensa e a isenção do pesquisador da antropologia, né, é o que trouxe uma leitura assim tão linda, um texto bonito, um texto gostoso de ler, mas ao mesmo tempo um texto de uma autoridade antropológica, de um etnógrafo que sabe do que está falando, que foi aos informantes, que conhece as pessoas, né, que buscou saber de tudo e que não só buscou saber, como viu mesmo, estava lá, né, para ver o que estava acontecendo. Eu falo agoniada, né, porque eu fico nervosa, mas eu acho que eu consegui, de alguma maneira, passar a minha mensagem, e queria parabenizar, queria agradecer, né, por ter sido convidada, apesar de eu não me sentir muito à vontade nessas falas, mas foi, assim, fiquei lisonjeada pelo convite, né, e desejo super sucesso aí, na sua vida acadêmica, você sabe, né, como a gente sempre compartilha, né, e tudo de bom para você. E aí eu devolvo a palavra para a Neila. Obrigada. Com a palavra agora, a professora Maria Rita de Oliveira. Olá, obrigada, boa noite, todo mundo que está aí nos assistindo. Uma aula aqui, não é? Com essas pessoas falando tanta coisa boa sobre o livro de Darlan. Queria agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui falando um bocadinho sobre essa obra tão boa, parabenizar o Darlan pelo livro, né, o primeiro livro dele, parabenizar também a editora por essa iniciativa tão bacana, né, de incentivar, né, os novos, né, cientistas, gente na graduação, né, que são coleções monográficas, né, o pessoal fazendo no comecinho da carreira da universidade, a gente sabe como é difícil, né, escrever tantas inseguranças que nos perpassa por esse caminho acadêmico, mas é uma honra muito grande estar aqui. E assim, o livro do Darlan, não é, que é esse dos mestres, foi uma delícia de ler, como a Carla, né, eu concordo, muito bom. E a fala da Emanuela também vem trazer isso, não é, que ele está mergulhado inteiro de corpo e alma no Alto do Moura, traz esse saber, não é, dessa região, dessa área. E assim, o Darlan traz uma coisa que é muito interessante no livro, que é essa louvação, né, ao Alto do Moura, né, é eu diria até uma prova, né, de que aquele lugar realmente é especial, não é? Então, ele consegue no livro trazer o leitor para essa complexidade da sociedade que vive ali no Alto do Moura, não é? Então, ele traz, que mostra, não é, que o Alto do Moura não é um palco, não é um teatro em que cada um tem um papel e que cada um exerce uma função. Não, ele vem trazer, né, exatamente essa ideia de espaço, né, que é uma coisa que o Milton Santos traz,
que é onde a vida acontece, então com seus paradoxos, com os conflitos, os impasses, né, as dificuldades de poder se definir o que é material, o que é imaterial, o turista cultural é o etnoturista, é o kit turista, não é? Então é um espaço. E o Darlan consegue trazer isso no livro, não é? Vem trazer essa complexidade mesmo do Alto do Moura. Eu estive, não é? No Alto do Moura, na época do meu mestrado, quando eu fazia iniciação docência, levei os alunos para lá, entrei em contato com o Darlan e foi uma experiência muito boa. Nós fomos à Feira de Caruaru, que a Carla mencionou, né, que o Alto do Moura está conectada nesse sentido, né, em relação ao patrimônio com a Feira de Caruaru, que é outra experiência também antropológica interessantíssima. E o Alto do Moura exatamente tem essas duas, as suas diferenciações que o Darlan traz explicitamente no livro, né, em relação aos turistas. Eu trago um bocadinho da minha formação, que eu acredito que o Darlan chamou-nos para cá, não é, falar sobre o turismo. Eu tenho formação em turismo, como a Neila apresentou inicialmente. E aí, o barro foi o que trouxe os turistas para lá, não é? Então, é importante a gente lembrar que não foi o contrário, não é? Não foi por conta dos turistas que o barro apareceu, é o contrário, não é? Então, são os bonecos que fizeram com que os turistas aparecessem. Então, a gente precisa, apesar de ter essa divisão, né, dos turistas e de patrimônio e etc., tem que dar também a importância a essa coisa da arte, não é? O patrimônio que tem o material e imaterial, né, que é essa discussão aí mais complexa, mas que é o barro, né, a arte do barro que transformou em patrimônio. Também tem uma colinha, viu, Carla? Não é só você, não. Então, o Darlan traz essa é como uma fotografia, né, daqueles fotógrafos jornalísticos em que você consegue, no meio da multidão, identificar várias pessoas fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, a gente vê que a materialidade e a imaterialidade acontecem ao mesmo tempo, né? Que o Darlan trouxe no início da fala, que é exatamente, né? Tem a peça, mas também tem a pessoa que faz a peça, né? Tem o museu, mas tem a memória viva também que está fazendo no mesmo momento. E a Carla traz essa coisa da dificuldade que é da gente conceituar, tentar trazer um pouco do que é essa realidade, né? E a nossa dificuldade como cientista é exatamente isso, né? Tentar transpor para esses conceitos que às vezes é exigido, né, dentro dos nossos trabalhos, e tentar trazer o que é dessa realidade para as palavras, que muitas vezes a gente não consegue, né? Mas enfim, acho que no livro traz essa característica de mostrar que no Alto do Moura tudo acontece ao mesmo tempo como qualquer outra sociedade, não é? Não é porque tem essa ideia também pitoresca de que porque é uma comunidade que vive em grupo não há conflitos, né? Todo mundo tem uníssono, atuam de formas consoantes um com o outro, né? Uma sociedade, e o livro traz muito isso, né? Dos conflitos, e eu acho que é interessante porque o Darlan traz exatamente. Eu senti, né, ao mesmo tempo, esse envolvimento do cientista, mas também senti que ele teve muito cuidado de não inserir juízo de valor, de não colocar se aquilo era bom ou mal, sem ter essa coisa maniqueísta que muitas vezes a gente tem, não é? O etnoturista é bom, o kit turista é mal, não é? Não é bom trazer isso. E aí o livro vem trazendo sempre com essas coisas que a gente vem achando que a história vai se desenrolar com muita facilidade, né? Achando aqueles contos de fada, de repente Darlan joga, olha, mas não é bem assim, tem uma complexidade aí que não é tão fácil de lidar. Né? E aí o livro vem trazendo esse historial que o Darlan falou agora, né? Desde o nascimento do mestre Vitalino, eu achei uma figura importantíssima, né? E o destaque que é levado no livro realmente merecedor, sem dúvida. É como se fosse, né, uma semente que irradiou e se transformou em outras influências, né? Outros artistas que surgiram, como o Galdino, que a Carla mencionou, que é outro estilo, inclusive, não é? É uma coisa que de tão rico que é essa influência do mestre Vitalino, que é capaz de criar outros
outros tipos de boneco e outros tipos de influência, não é? Não é seguir apenas aquilo que ele deixou como memória, não é? Então, saiu um bocado dessa forma como o Galdino trabalha. E aí ele irradiou, não é? Essa semente, não é, da arte, do barro, e influenciou toda essa comunidade, não é? E é importante também destacar a atuação do Estado de Pernambuco dentro dessa valorização do espaço, né, dessa arte, né, do incentivo, apesar de um salário mínimo que o Darlan fala, né, da pensão que recebem, né, os artesãos, e importante, e apesar de toda uma luta, não é? Porque esse reconhecimento é você marcar espaço, né? O Alto do Moura fincar o pé, deixar uma pegada na história do Estado, que é tão pluricultural como é o Estado de Pernambuco. Então, esse reconhecimento, apesar de ser difícil de acontecer, perdão, ele é importante porque, sim, só o patrimônio vivo, não é só uma pessoa. Mas ele tem o reconhecimento de ser patrimônio, não é o Alto do Moura, e pelo que eu entendi no livro. E aí isso é importante por se marcar um espaço, né, de dizer que ali há essa cultura e essa arte, não é? E aí, essa questão do turismo, que eu já adiantei um bocado, que é em relação que o barro faz surgir um outro tipo de atividade, não é? Que é o do turismo, não é? Por conta do barro, que até então era alheia a essa atividade, acredito eu, pelo menos o livro não traz essa história, mas eu acredito que o turismo era uma atividade até então desconhecida da comunidade, não é? Alheia às práticas, não é? Econômicas e serviços daquele lugar. E aí é o barro que leva as pessoas a quererem conhecer o Alto do Moura, né? São os bonecos, são os artistas populares. Então, o turismo, como mais uma atividade econômica, né, entra nesse lugar e acaba por transformar também, impactar de diversas formas, né, de novo, não uma maneira de dizer que foi positivo ou negativo, mas que traz os impactos, né, e são sentidos, e Darlan demonstra isso com muito cuidado no livro, e aí ele vem alterar a forma como a própria população, a própria comunidade enxerga o barro, não é? Então, eles passam a trabalhar de outras maneiras, criando moldes, não é? Eles passam a acelerar os processos de produção, estandardizar o seu fazer para poder atender essa demanda de pessoas que vão atrás desse material, né? De materializar essa experiência de estar no Alto do Moura, não é? E aí fica muito claro no livro que essa é uma atitude da comunidade, né? Foi como grupo, né? A partir dessa relação complexa em que entra o turista e tem a comunidade, vê-se a necessidade de acelerar essa produção por conta da procura do turista, né? Então acontece esse crescimento, né? Esse aumento dessa procura dos turistas pela localidade. Então fez com que o Alto do Moura criasse essa demanda, né, essa procura dos turistas, né. E aí o turismo, né, acontece por um período do ano, beneficia mais certos tipos de artesanato, né, do que outros, acontece outros tipos de turismo, como até acontecia, né, no livro, né, na autora do livro, o mestre Manuel Eudócio recebia, né, pessoas para fazer atividades, né? Então havia um turismo também voltado para essa questão. As pessoas que são fora da comunidade, iam até lá para poder, né, aprender um bocado dessas técnicas e valorizar e incentivar e ao mesmo tempo movimentar a comunidade, ter essa troca cultural, não é? E aí o Darlan vem trazendo toda essa história e traz essa nova nomenclatura dessas pessoas que chegam atrás do barro, né? Então, sabe-se que está, grosso modo, né, de jeito muito grosseiro que eu estou a falar, mas sabe-se que estão a trabalhar com esse barro e os turistas vão querendo conhecer o que é que se faz, não é, com esse mestre Vitalino e conhecer o que é que ele faz. E aí o Darlan traz dois termos muito interessantes, que é o etnoturista e o kit turista, não é, que eu achei
fantástica a definição, que fala claramente não uma eleição do que é melhor ou pior, né, dentro do em um e o outro. Que às vezes tem muito essa questão de que o turista, o etnoturista é o que vai se interessar mais pela cultura e tá ali para poder, né, incentivar, de certa forma, a produção, mas com uma pegada de cultural maior até, né, dessa classificação de maior e menor. Mas eu acho que Darlan faz isso de ter esse cuidado de não desvalorizar nenhum e o outro, no sentido de que o turismo também é uma atividade complexa, não é? O turismo cultural, que é o que o Alto do Moura recebe, ele também se divide em vários outros. Eu achei interessante no início da fala de Darlan, que ele falou que nem todo turista cultural se comporta como etnoturista ou kit turista, não é? E é o caso específico do Alto do Moura, né? Que como foi que ele identificou isso? E que seria, né, o etnoturista em uma nomenclatura mais que as pessoas estão procurando mais utilizar no turismo, né, dentro da literatura do turismo, seria o turismo de experiência, que é um turismo dentro do turismo cultural em que as pessoas se envolvem mais, acabam por passar mais tempo com a população local, seria um slow tourism, né, um turismo mais devagar, não tão fast food, enfim. Assim como a nossa sociedade é complexa, não é? Dentro dessas questões da sociedade, dessa rapidez do nosso tempo, da sociedade em rede, do consumo muito rápido, o turismo também passa por isso, né? Assim como há também a agricultura mais lenta, não é? Não, há também a monocultura, no turismo não é diferente, então há esses termos também que a gente precisa ter cuidado, não é? E que Darlan teve toda a atenção e veio com essa nomenclatura nova, né, e eu gostei bastante de encontrá-la. E o kit turista, né, no caso do etnoturista seria o turismo de experiência, que tem na literatura, e o kit turista seria o turismo de massas, né, esse turismo mais massificado e menos envolvido na comunidade, que infelizmente é um turismo que é mais predatório, né? Cientificamente já se mostrou que é um turismo mais difícil de conter. Mas o que o Darlan fez no livro foi um olhar, na parte principalmente, né, do último capítulo, foi um olhar do turista, né, que é um dos livros clássicos do turismo, de John Ury, e ele faz esse olhar a partir do comportamento desse turista, o que ele busca, como é que a atividade do turismo cultural acontece no Alto do Moura, com as suas características, não é? Ele faz esse levantamento, o Darlan faz o levantamento desse viajante, do forasteiro, do mochileiro, não é? O que é que cada um com suas singularidades traz e leva no patrimônio do Alto do Moura. Enfim, acho que o livro vem trazer, não é, essa valorização do Alto do Moura, que realmente, né, é um lugar que foi transformado, não é, por essa obra do mestre Vitalino e segue, não é, com o falecimento e o surgimento de novas lideranças, com a mudança também agora com essa pandemia, como a Emanuela trouxe, não é? Então o livro traz essa questão da cultura viva, não é? Que ela está sempre em constante movimento. E o importante é tentar trazer meu alarme, desculpa, trazer essa importância que é uma comunidade que resiste, não é? E o turismo, de uma forma ou de outra, sendo etnoturista ou kit turista, acaba por auxiliar fortemente o desenvolvimento, o incentivo, não é, dessa arte dentro dessa comunidade que tem essa singularidade tão digna de estarmos aqui, né, de discutirmos, e uma fonte quase inesgotável de tantos saberes, de tantas complexidades, né, que reúne-nos aqui e faz Darlan trabalhar bastante com esse pessoal. E aí eu agradeço, né, e passo a palavra para a Neila. Obrigada, professora. Eu passo a palavra ao professor Rodrigo de Azeredo Grunewald. Olá, gente. Boa noite.
Bom, depois do que Emanuela, Carla e Maria Rita falaram, para falar por último, fiquei mais ou menos sem ter o que dizer, né? Porque o que eu pensava em falar, eu vou apenas repetir o que já foi dito, principalmente porque eu percebo que vocês entendem do Alto do Moura bem mais do que eu, né? De Caruaru e tal. Eu estive lá umas 3 ou 4 vezes, e, enfim, né? Mas falar assim e tal, mas eu vou tentar, né, repetir talvez as mesmas coisas, com outras palavras, né, e do meu jeito. Mas primeiro quero a editora Segundo Selo, né, especialmente a Fernanda Santiago, coordenadora da coleção Monográficas, né, que, diga-se de passagem, é muito oportuna, né, para o público em geral, incentivando, né, a confecção e a divulgação de excelentes monografias em ciências sociais, né. Eu quero agradecer pelo convite para compor essa sessão de lançamento do livro do Darlan. Quero igualmente cumprimentar, né, a própria Fernanda, como coordenadora, mediadora, né, ao Biranelli e os demais colegas, a Carla, Emanuela, Maria Rita. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando desse webinário, dessa sessão virtual, e saudar também os nossos visitantes que estão aí nos vendo, né? E é para mim uma honra estar com vocês nesse momento. Satisfação ainda maior por tratar de falar um pouco da obra do Darlan, que veio a ser meu aluno de graduação em Ciências Sociais, quando nos conhecemos, e defendeu uma monografia sobre minha orientação, TCC esse, que se transformou nesse livro muito bem produzido pela editora. Bom, ele ser me orientando, ter sido me orientando, não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer quase nada, porque eu não me refiro aqui às formalidades acadêmicas ou, né, de imposição de caminhos epistemológicos para a confecção da monografia, né? Porque o Darlan, ele logo se tornou um amigo e, entre tantas as direções que as ciências sociais podiam lhe proporcionar à época, ele refletiu por ele mesmo, né, o seu objeto de estudo e selecionou o que era importante para ele pesquisar no movimento, né? Se não me engano, de pegar algo próximo de mim, que de alguma maneira o tocava afetivamente, né, intelectualmente, uma vez tendo sido morador em Caruaru, e notando, inclusive, as políticas públicas ali locais, em torno do turismo, o tratamento dado pelos turistas aos objetos em barro manufaturados no Alto do Moura, né? Então, acho que tudo isso fez com que ele se voltasse ali para, né, afetivamente, intelectualmente, para essa pesquisa, né, e se afastar um pouco do lugar comum e da ampla política municipal e subir o morro. Eu não sei se essa palavra é adequada, subir o morro, mas a gente sobe a ladeira acima, né, e vai, né, para entre seus moradores, né, se emaranhar na teia comunitária de sentidos e práticas organizacionais e artesanais, né, que ali se processavam. E o Darlan ganhou a confiança dos moradores, né, circulou muito positivamente em meio aos núcleos familiares, que produzem essa tradição em cultura material, sendo respaldado, inclusive, para representar várias vezes a comunidade nos meios acadêmicos e, né, na esfera das políticas públicas e tal, ou seja, teve uma ampla confiança dessas pessoas, né? Isso é muito importante, né? E o Darlan escolheu sua rota de pesquisa a partir não de teorias pré-fabricadas, mas ele lançou mão de teorias a partir do que vivenciava na comunidade de artesãos, né? E foi muito perspicaz ao dar relevo aos assuntos que se constituíam esta obra muito bem estruturada, que são a trajetória e o legado do mestre Vitarino e a comunidade do Alto do Moura. 2, os patrimônios locais, a partir do foco nos mestres Vitarino, Galdino e Eudócio. E 3, turismo, turistas e visitantes na comunidade, né? Dos 2 primeiros tópicos da obra, eu destacaria
a importância de refletir uma especificidade patrimonial própria ao Alto do Moura. Porém, isso não é visto de forma estática, mas processual e histórica. A partir dessa perspectiva, né, e atento ao sentido atribuído pelos atores sociais, aquilo que eles fazem no Alto do Moura, ou seja, era a partir de como essas pessoas viam o que estavam fazendo que ele se colocou, se posicionou para perceber esses sentidos, essas práticas e tal. E ao tentar, né, e assim ele foi avançar uma compreensão dos elementos diacríticos eleitos como tradicionais que vieram compor o patrimônio cultural local. Então, ao tentar para esse percurso, várias questões emergiram referentes especialmente à política da cultura ou da mercantilização cultural, bem como das disputas categóricas acerca de elementos estéticos, de dicotomia entre arte e artesanato, de mestre que criaram estilos específicos e artesão, os produtores que deram sequência a esses mestres, comercializando atualmente as peças no âmbito, principalmente do turismo cultural. Então, não só a cultura material se reveste de caráter patrimonial, mas Darlan nota muito bem que o fazer coletivo da comunidade é também uma questão imaterial desse patrimônio. Já com relação ao tópico do turismo, né, não é difícil de imaginar que os bens patrimoniais compõem um dos principais elementos do turismo cultural, que amplamente inclui história, arquitetura, artes, festas, modos de vida, etc. O turismo é de fundamental importância, eu penso, para a vitalidade da produção cultural, artística, histórica e material no Alto do Moura. Pois é, a partir da presença do interesse dos visitantes nas peças ali comercializadas, que as famílias que compõem a comunidade local mantêm parte de suas fontes de renda. O turismo, como Maria e Rita já disse, é uma questão sazonal também, né? E isso aí a gente sabe como é que funciona. Mas o turismo não é algo homogêneo e nem somente uma forma de imperialismo, como muitos ainda pensam. O turismo estimula a produção cultural local, cria laços de solidariedade e redes de empreendedores e mediadores na comunidade e, para fora dela, fortalece subjetivamente o sentido de comunidade e o orgulho de fazer parte dela. E por aí vai. Se armando, se organizando frente ao turismo, e o que o turista procura, e orgulho de ser procurado por aquilo que fazem, pelo que fizeram e pelo que continuam fazendo. Eu estou me referindo. Mas assim como pensou mestres e artesãos, arte e artesanato, Darlan, para refletir as experiências turísticas, em fluxo no Alto do Moura, também estabelece uma dicotomia a partir de dois tipos de visitantes que buscam lugar: os etno e os kits turistas, como já foi comentado aqui. Os primeiros tipos de visitantes seriam aqueles interessados na cultura local, motivados em conhecer os mestres, os principais artesãos, vivenciar o modo de produzir as peças, enfim, e comprar aquilo que entenderiam como obras autênticas. Já os kits turistas seria a grande maioria dos visitantes interessados em atrativos turísticos mais genéricos e especialmente voltados para o consumo de souvenirs, lembrancinhas, mas também quanto para a própria recreação, passeio, restaurante, tudo aquilo que já foi comentado pelo Darlan por vocês. Mas se assim faz, trabalhando com essas dicotomias, e já terminando a minha fala, da mesma forma que fez com relação aos mestres, artesãos e as noções de arte, artesanato, inovação, repetição e outras dicotomias, Darlan não reifica essas dicotomias classificatórias de forma assimétrica.
em nenhum momento atribuindo juízos de valor às partes focadas e muito menos hierarquizando. Esses pares emergem no texto não como polos separados, eles se entrelaçam numa atraente melodia própria da sensibilidade do Darlan com relação ao respeito à diversidade e suas formas de expressão. Darlan, por fim, nos fornece um belo exemplo de conduta de pesquisa. Isso eu pude testemunhar, porque quando ele fazia trabalho de campo, eu fui convidado, junto com a minha esposa, para ir para lá, me hospedar lá com ele. Saudade, seu Pedro, Dona Gil, da família toda, irmãos, todo mundo, ele e a Ilan, que devem estar nos vendo e tal. E muito bem, foi muito alegre tudo, né? Uma recepção muito calorosa e, né, foi muito bom. E o Darlan nos levou. O Darlan, além de excelente etnógrafo, deve dar também excelente guia turístico, né? Porque ele nos levou para passear naquela coisa, ia mostrando tudo, mostrando, mas um guia turístico, né, que, como eu falei aqui, ele respeita o gosto do turista, o gosto de cada um, respeita a diversidade do visitante, do leitor, né, das pessoas todas, como bem mostra no livro dele, né, sem hierarquizar e tal, e deixa a escolha do cliente e tal, pensar que caminho seguir, o que escolher, o que mais gosta ou não. Seria um excelente guia de turismo também, né? E, né? Então é isso, da maneira geral. Quero agradecer mais uma vez a editora pela oportunidade de expressar esses breves pensamentos acerca aí do Darlan, do Alto do Moura, e um prazer inenarrável. Muito obrigado aí. E é isso aí. Eu agradeço as falas dessa mesa virtual, as falas do professor Rodrigo Grunewald, da professora Maria Rita de Oliveira, a fala de Carla Gisele Moraes e a fala de Emanuela Vitalino e a do autor. Sem dúvida, Darlan, e hoje eu pude saber melhor ouvindo vocês falar deles, né? Em campo eu tinha lido só o livro, ele tem um olhar etnográfico que ressoa na obra, né? Em uma descrição densa, que nos leva ao teu lugar, né? Nos leva até Alto do Moura, nos faz sentir estar lá, nos faz perceber as pessoas, mas nos faz também desejar conhecer depois o Alto do Moura, né? Quem não conhece, que é o meu caso. Nesse sentido, o Darlan apresenta a formação antropológica densa, mas não restrita à sua área de concentração. No livro, é possível perceber que há um diálogo intenso com as outras áreas das ciências sociais. A gente está diante de um cientista social, de fato, né? Tem um diálogo com a política, via política pública, o olhar burocrático e, às vezes, rotulador jurídico do Estado, né? Das políticas estatais. Tem um diálogo com os clássicos da sociologia, e, ao final, ele ainda nos brinda, né, com construção de duas categorias analíticas, coisa que não é comum, né, na graduação, ainda numa monografia de graduação, um pesquisador construir categorias analíticas. Mas, como o Darlan mesmo disse, a coleção ela tem um projeto que limita, né, a gente quer dizer mais, né, Darlan? Tem muito mais a ser dito. E eu fiquei com algumas curiosidades. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei pensando, e temos mais duas perguntas aqui do público que está nos assistindo. Aqui, uma das perguntas que ficou comigo após a leitura foi como a política pública de patrimônio vivo repercute no estado de Pernambuco, especialmente no Alto do Moura, e principalmente para as futuras gerações, né? Na sua fala, eu percebi que o mestre, reconhecido pelo Estado como mestre, já faleceu, mas enquanto vivo, como é que era essa existência de um mestre rotulado assim pela política pública, né? Pensado e rotulado como patrimônio vivo? As outras duas perguntas, eu vou ler para você já e colocar no chat, porque você segue com a fluidez que lhe for conveniente, e na ordem também que você mais desejar, são as seguintes. Pergunta de Antônio Passos. Qual o referencial teórico escolhido para realizar a análise desse tipo de patrimônio cultural?
A pergunta de Valéria Saboia. Como se vê a questão da matéria-prima, o barro? O mesmo vem sendo tratado como patrimônio? Com a palavra da Darlan. Obrigado. Enfim, eu ainda estou impactado diante dessas falas. É muita coisa para pensar, mas eu vou tentar me deter agora às perguntas, tá? Então, se eu ficar mais pausado aqui é porque eu ainda estou processando tudo que foi falado aqui, né? Inclusive a proposta de eu ser guia turístico, né? Bom, vamos ver. Eu vou tentar seguir a sequência nele que você trouxe, né? A primeira em relação a essa coisa do patrimônio vivo, da política de patrimônio vivo. Né? Essa política lá no estado de Pernambuco, vale salientar que não é só Pernambuco que tem o patrimônio vivo, mas como a pergunta foi direcionada principalmente lá, ela é uma política que já tem mais de década. Contemplou no primeiro momento, era uma questão ainda muito subjetiva, as escolhas, e isso trouxe muitas questões também dessas pessoas que foram nomeadas, mas nos últimos anos, a partir do Conselho, foi instituído um edital, o que traz uma democratização maior, né, de acesso para que essas pessoas possam concorrer, inclusive até um esforço para desburocratizar, para que cada vez mais mestres, mais grupos, que muitas vezes têm dificuldades de acessar, eles possam ser acessados. Né? Até então, era feito pelos Correios, né? Até a última vez que, inclusive, eu inscrevi seu Severino, lá a gente teve algumas tentativas, depois de Manuel Dócio. Então, vou falar da experiência com o seu Manuel Dócio, até onde eu conheci, né? Até onde ele pôde me trazer, e depois eu falo da política dentro do Alto do Moura, como é que está na atualidade. Com o seu Manuel Dócio, foi uma possibilidade grande dele se manter, né? Porque o patrimônio vivo em Pernambuco é o que ganha uma bolsa vitalícia. Então, é uma forma de manutenção, eu acho que é um grande exemplo também para outras ações, outras atividades de outras áreas que a política patrimonial também deveria se deter, que é isso, é a manutenção. Né? As pessoas, quando elas estão fazendo suas artes, suas obras, elas não estão fazendo apenas ou somente porque elas acham bonito e é legal, mas porque também eles precisam se alimentar, né? Eles precisam pagar suas contas, como todos nós, precisa, enfim, passear, são pessoas. Eu acho que trazendo um pouco da discussão do patrimônio, muitas vezes a abordagem é como se não fossem pessoas, é como se fossem elementos culturais que estão colocados dentro de pessoas. Né? Então, a gente tem sempre que considerar que quando a gente está trabalhando sobre patrimônio, e essa é uma das propostas do livro também, de superar um pouco essa materialidade e imaterialidade, é que patrimônio ele só tem sentido porque as pessoas dão sentido. E se a gente está falando, mesmo que seja de patrimônio material, o prédio, né, as catedrais, os prédios históricos e tal, esses patrimônios eles só têm valor se as pessoas souberem e atribuírem valor a ele. Então, às vezes, a política, principalmente do material, e Carla desenhou um pouco na fala dela, as pessoas têm uma política direcionada ao bem, à construção da pedrical, e esquece que, na verdade, o patrimônio está no conhecimento. Então, quando o seu Manuel Dócio, ele foi registrado como patrimônio vivo, isso trouxe um grande impacto a ele, né? Trouxe uma estabilidade econômica, e, além disso, ele continuava comercializando suas obras, suas peças. E uma implicação que tem com o patrimônio vivo, e, inclusive, é um dos critérios, é que não é o artesão, no caso do Alto Moura, não era o artesão apenas. Então, quando ele estava escoando suas peças, ele levava o nome da comunidade também. Para vocês terem uma ideia, eu sou incapaz agora de me lembrar a data, o ano especificamente, mas foi no governo Lula, quando o governo brasileiro, foi durante os seus anos de governo, ele foi visitar o Vaticano. E nessa relação diplomática,
né, entre o Brasil e o Vaticano, 2 líderes políticos. Diante de todo o Brasil, foi a peça do Alto do Moura. E quem foi escolhido? Foi justamente o Patrimônio Vivo, que era registrado, que era seu Manuel Eudócio. E aí foi interessante quando ele contou essa história, porque eu cheguei, tinha 2 dias que ele tinha recebido um envelope, e assim que eu cheguei, ele já era um senhor, e ele disse assim, eu tenho uma coisa para lhe mostrar. Primeira coisa, ele correu lá dentro, trouxe um envelope, abriu, e disse, olha, faz uns 3 meses ou 4 meses que um pessoal chegou aqui do Estado, ligou, na verdade, encomendou uma peça, os retirantes, e depois de 2 meses eles vieram aqui pegar, e agora, depois de não sei quanto tempo, eu recebi esse envelope. E o envelope estava justamente uma fotografia do presidente, do até então presidente Lula, com a primeira-dama, entregando ao Papa Bento XVI uma peça representando o Brasil, né? Representando a peça do Retirantes, que foi feita por ele. Então, tem essa questão econômica de instabilidade, tem essa relação também de que abre caminhos para que ele está representando Pernambuco, então sempre que Pernambuco for ser representado em qualquer lugar no mundo, ele vai ter esse prestígio, né, de poder falar, e no caso do Alto do Moura não é individualmente, mas é coletivamente, simbolicamente é coletivo. E aí tem eu já vou pular aqui um pouco a de Saboia, da Valéria Saboia, eu vou deixar por fim. Mas acho que é Antônio Passos, né, quando ele pergunta sobre esse referencial teórico, é interessante porque essa política de patrimônio vivo, lá em Pernambuco, depois do seu Manuel Dócio falece, e uma das discussões que eu ouvi falar de agentes, inclusive de pessoas do Estado, era que o Alto do Moura estava com a cadeira esvaziada, né? O Alto do Moura é muito importante para Pernambuco, para a identidade pernambucana, para a identidade brasileira. Então, se não tem mais nenhum representante do Alto do Moura, teoricamente, poderia-se pensar que precisaria de um outro representante. E a gente começou um trabalho grande, de anos, na verdade, a gente tentou há alguns anos eleger seu Severino Vitalino, como essa memória viva do mestre Vitalino, né? Era o único que fazia na posição do mestre Vitalino, sentado na tábua, daquela forma, naquela técnica corporal, e também a grande artista Marliette Rodrigues, que ela faz umas peças minúsculas, muito delicadas, cheias de detalhes, vale a pena também vocês conhecerem ela e o trabalho dela, uma pessoa também muito doce. E a gente entrou num grande acordo, né? Então, ia pela associação, ia também pela Pastoral da Cultura, que atua no Alto do Moura, e a gente acabava dividindo um pouco nessa comunhão aí para tentar acessar, que eu acho que é um papel também do antropólogo, né? Do pesquisador, na verdade. Quando está se trabalhando, não é só chegar a fazer a pesquisa e desaparecer. Na verdade, a gente tem que estabelecer essas relações e, enfim, cada um tem suas técnicas, né? A minha técnica é a escrita, é fazer um vídeo ou outro, tirar umas fotos. Então, contribuir com o que a gente sabe. Eu já sou incapaz de fazer um bonequinho de barro. O seu Severino tentou me ensinar, mas sem sucesso. Então, a gente tentou dessas formas, mas a gente não conseguimos nomear nenhum dos dois. E uma das coisas que a gente, em diálogo, né, o pessoal do Estado sempre falava, era que, se candidate, porque se a gente tem uma demanda maior para patrimônio vivo, então provavelmente as cadeiras, a demanda para o Estado vai ser de organizar, né, para aumentar essas vagas. E aumentar as vagas é aumentar recursos para essas pessoas também. Então, é a gente pautar como prioridade no Estado. Acontece que isso desgasta. Isso não desgasta necessariamente a gente que está contribuindo com esse processo, mas principalmente as pessoas que estão se candidatando. Então, essas eleições não é só a gente enviar a documentação, que é burocrática, mas é principalmente depois ter uma defesa. E essa defesa, eles vão lá e defendem o porquê que eles devem ser patrimonializados. Mas isso é um desgaste, né? Você se expõe diante de uma banca, é um processo que vale a pena ser refletido, vale a pena ser pesquisado, questionado também, muitas coisas para a gente aperfeiçoar. Não estou dizendo de forma alguma
que isso tem que diminuir, ao contrário, é ampliar e aperfeiçoar para que seja mais pessoas, porque essa política de patrimônio vivo é uma forma de equidade social, de inclusão social. A gente está fazendo, na verdade, um reconhecimento coletivo, né? Então, tudo que Vitalino fez, que a família Mestre Vitalino fez e faz, ela tem que ser reconhecida, né? Quando eu chego em qualquer lugar do Brasil, e às vezes do mundo, que eu digo, do Mestre Vitalino do bonequinho de barro, todo mundo já conhece. Então, o pessoal já sabe de onde eu estou falando, né? O pessoal sabe qual é a minha posição, o meu lugar de fala, né? Já fala alguma coisa sobre mim. Então, essa questão do patrimônio vivo, ela tem essas duas dimensões, né? Essa propensão de possibilitar que essas pessoas elas ascendam, que elas tenham esse reconhecimento, mas também há uma necessidade de ampliar para que mais pessoas possam ser contempladas. E aí, agora sim, respondendo a Antônio Passos, o referencial teórico, na verdade, Rodrigo me ajudou muito, principalmente na área de antropologia do turismo, né? Até o John Urry, Maria, que você comentou, foi Rodrigo que me apresentou, né? Ele já me mandou lá, acho que uns 2 ou 3 livros para ler, disse, olha os brinquedinhos para você se divertir. E esse referencial teórico sobre patrimônio tem outro também, que é a Margarita Barreto, também foi o Rodrigo que me apresentou, uma professora do Rio Grande do Sul, né? Ela fala, sobretudo, nessa relação entre turismo e patrimônio. Acho que ela tem umas 2 ou 3 obras. Mas a pesquisa, necessariamente, é o que me trouxe algumas questões. Eu não parti, como o Rodrigo bem falou, não foi bem... Eu não peguei uma teoria e fui lá, a partir cheio de teorias, né? Na verdade, eu fui fazendo a etnografia, pensando, vendo um pouco, o Rodrigo foi me ajudando né, me orientando nessa questão. E a do patrimônio eu tenho alguns referenciais que eu vou colocar aqui, mas tem da antropologia, né? Mas eu vou colocar aqui alguns citar, na verdade. Alguns que é a Margarida Barreto, como eu falei, Turismo e Legado Cultural. Também tem um livro que foi fundamental, que é Memória e Patrimônio, Ensaios Contemporâneos, que na verdade é uma coletânea de Regina Abreu e Mário Chagas. E também tem um outro autor, né, no qual está me orientando agora no doutorado, que é o José Reginaldo Gonçalves. Ele tem uma obra, na verdade tem obras, uma coletânea muito rica também, trabalhando nessa questão, saindo um pouco dessa centralidade de compreender o patrimônio como política pública apenas, né? Mas a partir dessa questão toda. E o resto, eu acho que as outras bibliografias, elas estão muito mais ligadas à antropologia, né? Mas aí eu vou aproveitar aqui e fazer também um papel da editora, né? Dá uma olhada também no livro, porque tem muita coisa lá, acho que tem um referencial teórico legal para a gente aprofundar e começar essas pesquisas, né? E, logicamente, que não é exaustiva essa literatura, mas ela ajuda bastante. E aí, a gente, nesse processo todo, eu apresentei essa monografia, vale salientar, na comunidade, o pessoal teve que aprovar, inclusive, a primeira banca foi a própria comunidade, né, numa reunião da associação, e depois foi que eu apresentei na academia. E nessa apresentação, o pessoal me perguntou o que é que se poderia fazer com esse trabalho. Uma ótima questão. E eu disse, fui pego de surpresa, né? Disse, o que a gente poderia fazer era uma oficina, organizar algum curso, mas também a gente pode fazer, registrar como patrimônio, fazer isso, aquilo, outro. E eu acho que foi Cícero José, um artesão também bem famoso no Alto do Moura, e ele falou, é transformar o Alto do Moura em Olinda? Aí eu disse, calma, vamos ver se o que é que a gente vai querer patrimonializar, né? O que é que vocês entendem, o que é que vocês vão reivindicar. Então a gente começou esse processo, e a gente ainda está nesse processo, né? Está finalizando, na verdade, esse processo de inventariar o Alto do Moura, que eu não vou me adentrar porque
Carlos sabe bem que é uma questão bem... E a Manuela também, né? Inclusive, a Manuela, quando falou do grupo que a gente continua se reunindo, é o Conselho do Patrimônio do Alto do Moura que a gente instituiu com as 9 famílias. E eu só digo uma coisa, a questão do patrimônio, na verdade, não é transformar em Olinda, porque não é necessariamente o sítio, né? Falando um pouco sobre a ótica do patrimônio do IFAM, né? Da burocracia. Mas seria o fazer, estaria mais ligado à tradição, à transmissão de conhecimento. Porém, o que a gente tem visto nos últimos anos é um processo que está quase sendo um Olinda, né? Então, o Conselho tem trabalhado em cima disso para que a comunidade ela seja valorizada, que a comunidade ela consiga acessar essas políticas públicas, para que os jovens, os mais novos, eles permaneçam no Alto do Moura. O Alto do Moura é um atrativo, mas também é um atrativo para outras questões, como especulação imobiliária, né? Não é só o turismo que está ali também interagindo, mas tem especulação imobiliária, eles precisam, e aí eu já vou entrar em Saboia, uma das coisas fundamentais que a gente perde essa dimensão é que o Alto do Moura não é essa coisinha bonitinha do artesão, o artesão fazendo bonequinho de barro. Antes de tudo, eles precisam de quê? A Manuela pode falar também, viu, Manu? É a lenha e o barro. A lenha e o barro são fundamentais. Então, para a gente trabalhar sobre essa questão do patrimônio cultural, eu acho que tem que ampliar cada vez mais a semântica dessa categoria, porque muitas vezes está fechado em algo, em algum elemento. E a gente precisa ampliar, né, trazer da questão ambiental, que ela não está desassociada de forma alguma ao estudo da antropologia, né, do próprio fazer das coisas, como também as coisas que são feitas, as circulações, o mercado, tudo isso que está dentro desse universo, né? É quase como é que eu diria, eu fico brincando que o Alto do Moura você chega, você vê muita coisa. São muitos agentes, muitas pessoas, muitas realidades, e aí você precisa parar um pouco, respirar e vai mantendo, costurando, como se faz uma renda, vai costurando ali, tentando ligar essas realidades. Mas é isso, eu acho que o barro, a questão da matéria-prima do barro, ela está associada também à lenha, e isso traz outras implicações, né, que a gente precisa aprofundar, problematizar e difundir, sobretudo, inclusive, acho que esse espaço é um espaço bom, né, para a gente ir ampliando essa semântica do patrimônio, não por uma perspectiva necessariamente culturalista, fechada, achando que aquilo ali é algo para ser apenas simbolizado, mas que necessariamente nós estamos tratando com a vida das pessoas, né? Se a Manuela ficar à vontade em algum momento, talvez no encerramento, também poder falar dessa, né? Ela falou, por exemplo, da dificuldade da pandemia. Então, a questão do museu estar fechada não é só uma questão que está prejudicando o turismo, mas é o museu, como eu falei no começo, é no museu que a família Vitalino comercializa suas peças. Não só, mas lá é um grande espaço de comercialização das peças. Então, tem esse impacto, né? Então, não é só a casa do museu que está fechado todo o escoamento para a família toda. Então, tem que ter essa ampliação, assim como também falar sobre o patrimônio do Alto do Moura, falar sobre o modo de fazer, falar sobre o ambiente, falar sobre o território, falar sobre o acesso do barro, que também a comunidade tem feito algumas articulações para acessar mais barro, e fora, como acho que foi Elton que colocou aqui um comentário, que subiu, que seu Severino mesmo falava, aqui o barro é sagrado. Então, vou voltar aí a palavra para você, Neila. Agradecer as perguntas de vocês e vamos seguindo. Eu agradeço, Darlan, pelas respostas. Com certeza, outras perguntas existem e você será provocado em outros momentos para respondê-las e vai responder com a continuidade da sua pesquisa, com o apoio e o trabalho que você segue junto à comunidade. Eu convoco o autor e todos presentes para as palavras finais. Eu vou fazer uma sequência que está aparecendo aí no vídeo, então eu vou começar com o professor Rodrigo, por favor. Eu acabei, agora começo. Bom, eu quero mais uma vez agradecer, né? Acho que foi muito proveitosa
essa reunião virtual aqui, esse webinário, e conhecer vocês todas aí, e ouvi-las também e tal. Eu acho que a Manuela eu conheci lá no Alto do Moura, numa ocasião que a gente fez uma sessão, né? É isso, foi. E prazer revê-la e conhecer vocês todas e tal. A iniciativa, mais uma vez, né? Eu achei fantástica e espero que a coleção seja um sucesso, né? Quero depois seguir as outras publicações e ver quem foram os agraciados pela coleção. Tá bom? E um prazerzão grande para vocês. Uma boa noite. Valeu. Obrigada, professor. Com a palavra, Emanuela. Eu fico feliz, né, de ter participado desse momento. Falei pouco, mas é uma alegria, né, esse livro de Darlan. Espero que todos gostem. Né, é um trabalho muito bonito e é muito importante para a comunidade também. A gente aqui agradece a ele e a todos que puderem vir aqui, né, para conhecer o Alto do Moura e ajudar a gente de certa forma, né, que dependemos do turismo. Obrigada, Emanuela. Carla Gisele, com a palavra. Também quero agradecer, né? Acho que foi muito interessante ouvir todo mundo, né? Cada um na sua perspectiva, foi muito bom ouvir. Eu acho que essa última fala de Darlan foi muito interessante, porque coloca justamente essa questão de que o Alto do Moura é o lugar, mas também as pessoas, mas também os recursos que são necessários para que continue acontecendo essa arte do barro, né? E do ponto de vista da política de patrimônio, mesmo com todos os problemas que ela tem, né, e a gente reconhece, até mesmo dentro da casa, consegue fazer essa autocrítica, mas é que uma vez que alguma coisa se torna patrimônio, né, e daí, o que é que acontece? É justamente que o IPHAN costuma chamar de salvaguarda, que é cuidar desse bem, né, que agora é patrimônio, e aí no caso do Alto Moura começam a se lançar questões para as quais se precisa de uma atenção diferenciada, né? Como a situação socioeconômica dos mestres, a questão do barro, da lenha e outras muitas mais. Isso tudo para a gente entender que o patrimônio é muito além dos bonequinhos de barro, né? Ele está vinculado a uma série de questões muito maiores desse território e das pessoas dali. Enfim, agradeço, desejo sucesso aí dessa publicação e que venham outras, né, Darlan? Porque tem muita pesquisa aí já pronta, né, para ser publicada. Obrigada, Carla. Com a palavra, a professora Maria Rita. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês na companhia de todas e todos, não é? Quero salientar, não é, que foi muito importante ver também essa maioria feminina. Parabéns aí a quem organiza as convidadas, não é? E de cada tema foi bem interessante. Incentivo, né, as pessoas que estão ouvindo até agora a comprarem o livro, incentivarem a coleção, não é, a adquirirem a obra, incentivar, não é, esses autores que trabalham tanto, né? A gente viu aqui com as falas que Darlan se empenhou tanto, não é, para fazer a pesquisa, e é importante a gente dar esse incentivo adquirindo a obra, cumprimentando o autor, e eu parabenizo, né, por ter essa ideia de destacar o Alto do Moura, uma comunidade riquíssima, e sem dúvida, não é, disse em outras reuniões, mas reitero aqui que vou trazer o livro para as minhas aulas, e é uma riqueza sem tamanho, né, trazer essa discussão do patrimônio e do turismo, que são tão complexos, como a gente viu aqui nesse encontro. E agradeço e desejo boa noite a todos e a todas, e foi um prazer estar com vocês. Obrigada, professora. Darlan, com a palavra. Agora mais aliviado, né, depois da atenção da fala, das perguntas. Enfim, eu só sou gratidão nesse momento. Queria agradecer primeiro a vocês que estão compartilhando aqui essas janelinhas, né, do meu lado. Eu acho que Maria também teve a sensibilidade de perceber, né, essa questão da maioria feminina,
e essa diversidade, porque é uma diversidade não só de temas, cada um aqui de cada área, de alguma atuação, uma diferente da outra, mas uma diversidade também de localidades e de sotaques, né? Cada um aqui está numa cidade em um estado diferente. Eu acho que só a pandemia que conseguiu proporcionar esse lançamento nesse formato, pelo menos a priori, e que a gente pudesse ficar juntos nesse momento. E para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês que fazem parte dessa trajetória toda aí, dessa pesquisa, né? Todos vocês já foram, Neila daqui a um tempo vai lá, mas todos vocês já foram para lá no Alto do Moura, e a gente sempre teve essa relação, essa interação, então eu só tenho a agradecer por não só ter aceitado o convite, mas também pelas falas que me trazem muita alegria e reflexões também nas falas de vocês. E aproveito também para agradecer, já que eu falei da Neila, a própria editora pela iniciativa, né, em um momento onde a sociologia, a antropologia, né, as ciências sociais, ela tem sido alvo de tantos ataques. A gente vê um ato tão corajoso, né, de encarar essas publicações, porque eu acredito que os ataques da sociologia e antropologia, principalmente, é mais por ignorância, né? Às vezes a gente é confundido como partido político, e, na verdade nós somos cientistas. O que a gente faz é compreender, a gente busca fazer com que o ato da reflexividade, que a gente entender o que a sociedade faz da gente e o que é que a gente quer fazer dela, né? Então é por esse caminho. Então a editora, ela está, parabéns, todo cuidado, toda a relação, né, que vocês tiveram, e a obra está aí, dá para vocês verem o quanto bonito está, né, esse trabalho, e também a pessoa da Fernanda, que está nos bastidores, né, fez ali a abertura, acho que daqui a pouco ela chega por aqui, mas Fernanda, ela sempre foi uma pessoa muito atenciosa, agradeço muito, deixo aqui registrado, Fernanda Santiago, uma socióloga da ação, eu acho que essa faz uma grande diferença. Bem, por fim, agradecer a todo mundo que assistiu, né, meus amigos, meus parentes, né, pessoas curiosas pelo tema, por todas, enfim, por tantas respostas que alguns já me deram antes, né, outros agora também as perguntas, ao Passos, a Saboia, né, e a você, Neila, essas perguntas que vieram diretamente aqui, fica à disposição depois. E também, entre esses parentes, eu queria destacar aqui a minha companheira, que iniciou essa pesquisa. Quando eu conheci a Manuela, ela estava lá, né? Ilha Narayama estava lá em 2008, e a gente se conheceu, a gente foi crescendo junto, eu fui perdendo cabelo também. Então a gente teve essa etapa da pesquisa, onde ela estava do lado, depois teve a escrita, que não é um trabalho fácil, é exaustivo. O Rodrigo acompanhou bem, sabe o quanto foi desgastante, principalmente para quem não nasceu, né, escrevendo, para quem não cresceu, na verdade, escrevendo livros, mas uma coisa é você ler, outra coisa é você escrever. Então foi muito exaustivo, então essas possibilidades de horas, né, para a gente se dedicar, e agora no terceiro momento, que foi a publicação, que também foi cerca de 1 ano para a gente chegar nesse momento. Para quem está assistindo, ter um pouco da noção do que é também a diagramação, né, toda a aprovação, ler tudo, fazer revisão, até chegar nessa obra, que eu fico muito feliz de ter chegado nesse fim. Então, se no início eu estava apenas com minha companheira, agora nós temos uma cria, né? O pequeno também, ela que algumas horas também foram retiradas dele, né, para a gente se dedicar ao livro, que também não tem hora, enfim, a essa trupe, né, as pessoas, a meu pai, que também possibilitou que eu pudesse fazer essa live por problemas da tecnologia, e também a Gigil, que contribuiu, né, durante toda a pesquisa, e faz, enfim, sempre está presente aqui. Então, o meu agradecimento a essa minha trupe, e dizer que essa obra ela não é minha, na verdade ela é nossa. Obrigado, boa noite. Eu agradeço aos membros deste webinário pelas falas, por terem aceitado o convite para esse evento,
Agradeço especialmente ao Darlan pela confiança no trabalho da editora Segundo Selo. Em nome da editora, eu também agradeço a presença de todos que estiveram aqui conosco, que ficaram até o final, que passaram, que viram. Lembro que o livro Mestres do Barro está à venda no site da editora. O site da editora está passando aí embaixo, www.editorasegundoselo.com.br. Convido vocês e todos a também seguir as redes sociais da editora e acompanhar os próximos lançamentos. Como eu disse lá no começo, nos bastidores, foi uma festa, seria, né, e foi uma festa linda. Parabéns. Tchau.